falar um pouquinho dessa questão dos milagres. Nós, de uma certa forma, ou pelo menos alguns de nós ainda, estamos em busca sempre de algo maravilhoso. A gente espera que algo de sobrenatural às vezes aconteça em nossas vidas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, porque Deus estabelece no universo algumas leis, e essas leis é que regem a nossa vida. Então, vamos lá. A palavra milagre significa algo admirável, alguma coisa extraordinária, alguma coisa surpreendente. Então, a gente, às vezes, está esperando alguma coisa maravilhosa que aconteça na nossa vida, surpreendente, sobretudo na Mega Sena, né? Às vezes a gente quer jogar na Mega Sena e acertar. Isso seria uma coisa natural. O duro seria se a gente não jogasse e quisesse acertar, né? Aí seria realmente um milagre, né? Mas se a gente jogar, tiver lá o bilhetinho, não é um milagre. E muitas vezes a palavra milagre é utilizada como algo de maravilhoso, né? Um poder divino, um ato de Deus que foge das leis normais da natureza. Uma das características do milagre é de ele ser inexplicável. Por isso estaria fora das leis naturais. E se um ato chamado miraculoso vem a encontrar uma explicação, disse então que não é mais um milagre, por surpreendente que seja. Então, por vezes, a gente acha que alguma coisa é milagrosa até que aquele momento em que a gente descobre que aquilo tem uma razão, segue uma lei. A partir daí, deixa de ser um milagre. Um outro caráter do milagre é o de ser incomum, isolado, a partir do momento que um fenômeno se reproduz, como dissemos, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é que ele está submetido a essa lei, e isso não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência faz os milagres aos olhos das pessoas que não têm o conhecimento sobre algumas questões. Então, para algumas coisas, por exemplo, no passado, se a gente dissesse sobre um telefone celular e que nós íamos conversar com alguém com um telefone celular que estaria do outro lado do mundo, isso poderia ser um milagre, alguma coisa inexplicável que não poderia, naquele momento, ter alguma coisa lógica para que isso fosse verdadeiro. Hoje, a gente vê que isso é uma coisa natural. Então, não é milagre isso, né? É uma coisa simples e acontece em todos os momentos. A partir do momento que o maravilhoso foi expulso do domínio da matéria, pela ciência, sobrou unicamente o campo espiritual. E o Espiritismo, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, faz novamente entrar os fenômenos que deles ressaltam no círculo dos efeitos naturais, pois como os outros são submetidos às leis. Se o maravilhoso foi expulso do mundo espiritual, não tem mais razão de ser. Assim podemos dizer que passou-se o tempo dos milagres. Então, as próprias leis que o Espiritismo traz demonstra que uma série de fatores que antes a gente tinha como milagrosos também não existem. Hoje nós temos as informações dos Espíritos trazendo uma série de coisas que no passado a gente não conhecia e a gente achava aquilo tudo maravilhoso. Então o Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido. Também o Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo nos revela leis ligadas à existência dos espíritos e à sua ação no mundo material. Para alguns, isto é sobrenatural. Hoje, nós, pelas informações que nós temos dos espíritos, nós temos aí diversas manifestações, sobretudo no passado. Hoje essas manifestações não estão
não estão tão presentes na nossa vida. Por exemplo, na época das mesas girantes, nós tínhamos lá algumas coisas que no princípio era desconhecida da maioria das pessoas. Os espíritos traziam as informações através dos médiuns, traziam as informações por vezes pela escrita direta, e aquilo, para quem não conhecia isso, era algo de sobrenatural. Hoje a gente já entende pelas informações todas que a gente tem, pelas informações todas que a doutrina espírita traz, nós sabemos que isso é algo que acontece com frequência em diversos lugares e sempre aconteceu. Então, o Espiritismo também, nesse sentido, não traz nada de maravilhoso, nada de diferente que não tenha ocorrido em outras épocas. Os fenômenos espíritas estando na natureza, produzindo-se em todos os tempos, mas como a ciência ainda hoje não dispõe dos meios para estudá-lo, permanece ainda para alguns como algo sobrenatural. Essa é uma outra questão que a gente enfrenta às vezes no meio espírita com uma certa dificuldade, porque não existe comprovação física, por exemplo, da encarnação, da reencarnação. Nós temos as notícias dos espíritos, nós temos notícias por vezes de algumas pessoas que falam das vidas passadas, nós temos notícias até como em palestras que nós tivemos aqui e relatos de uma série de pessoas brasileiras e de outros países que passaram por circunstâncias, lembram dos acontecimentos. Se eu não me falha a memória, no Américo Sucena, no início do ano, a primeira palestra desse ano, se não me falha a memória, ele falou de um menino que nasceu nos Estados Unidos, que viveu, passou por uma guerra e reencarnou, e ele se lembrava de uma série de fatores que aconteceram, uma série de situações que ele havia vivenciado numa vida anterior. E teve depois contato que muitas dessas pessoas com as quais ele conversou, ele conviveu, ele teve a relação de novo muitos deles ainda estavam encarnados. E esse menino, que na época era um jovem aviador, ele acabou desencarnando numa batalha, reencarnou na sequência e depois teve contato com as pessoas com as quais ele trabalhou naquela guerra, né? As outras pessoas da Força Aérea que ele fez parte. Então, essas informações são preciosas para a gente ter a confirmação das outras vivências, da sobrevivência do espírito, sobretudo. O que ocorre é que não há nada físico. Então, muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Então, faz parte. Com o passar do tempo, nós vamos chegar à conclusão, ou nós vamos passar a ter informações que vão nos auxiliar nesse sentido. Os chamados fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação dos espíritos. Pelas suas manifestações, o espírito revela a sua existência, a sua sobrevivência e a sua individualidade. Então, hoje, através das psicografias que a gente recebe na casa espírita, das psicofonias, muitas delas hoje nós temos gravadas, então são manifestações de outros espíritos que não o do médium, e tudo isso não é nada, como hoje a gente tem registros vários, isso passou a ser algo normal, natural, não descartando então toda a questão que a gente possa vir a acreditar que fosse algo milagroso. Então não há nada de milagre também nisso. Apesar do Espiritismo admitir os efeitos que são consequências da existência do Espírito, não quer dizer que aceite todos os efeitos qualificados de maravilhosos, e muito menos está de acordo com os abusos cometidos em seu nome, inclusive por obras literárias que não estão alinhadas com o pensamento de Kardec. Essa é uma outra questão hoje, porque as obras fundamentais para a doutrina espírita são as obras de Allan Kardec. São
são aquilo que alguns chamam de codificação. O primeiro livro que não faz parte propriamente da codificação é o livro que é o Espiritismo, inclusive é o primeiro livro que Kardec orienta para que nós façamos a leitura, antes de todos os outros, porque dá uma noção geral. Outros livros importantes de Kardec, muito pouco conhecidos, e nós aqui na nossa casa temos insistido, que é extremamente necessário para o nosso conhecimento, é a Revista Espírita. A Revista Espírita, Kardec publicou a partir de 1858, são 12 volumes, um volume a cada ano a partir de 1858 até 1869. E esses volumes trazem todos os relatos dos contatos que Kardec teve com os espíritos. Então essas informações para nós espíritas são preciosas para que aquilo que alguns ainda acham que seja milagre, seja descartado. O cuidado que Kardec, inclusive nessas revistas, nos traz, nos orienta, é para que nós tomemos muito cuidado com as informações que nós recebemos através de algumas psicografias. Por quê? Kardec, ele fez, na sua época, o chamado controle universal. O que ele fazia? Ele pegava as informações dos espíritos, ele trabalhava com mais de 1.000 centros espíritas, pegava essas informações vindas de diversos lugares, compilava e aí formulava as questões que a gente conhece hoje do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vê às vezes aí, o médium tal recebeu uma psicografia do livro tal. Aí a gente acha que aquilo é verdade e a gente não se dá o cuidado de ver se aquilo está alinhado com o pensamento de Kardec ou não. E aí, quando alguém vem e fala de milagre, a gente acha que é verdade, que existe ainda milagre. Então hoje é muito importante que a gente tome o cuidado de verificar se as obras que nós estamos lendo são alinhadas com o pensamento de Kardec ou não. Existem muitas obras aí de autores conhecidos que elas não coincidem com os ensinamentos trazidos pelos espíritos. E uma outra questão extremamente importante é lembrar que quem prometeu que ia trazer o Consolador prometido foi Jesus. Jesus trouxe essas informações através dos espíritos. Então, se a gente acha que Kardec está errado, nós estamos achando que Jesus está errado. Então, é uma questão muito importante para a gente pensar sobre essas coisas, principalmente da psicografia, que acabam distorcendo muitas vezes as informações de Kardec. É algo para a gente estar atento, né, para que a gente não se perca em nossos objetivos nessa caminhada. E Deus faz milagres ou não? Deus não faz milagres, porque, sendo as suas leis perfeitas, não tem necessidade de anulá-las. Se há fatos que ainda não compreendemos, é porque ainda não temos os conhecimentos necessários. Então, Deus estabeleceu as leis para o universo. As leis servem para todo o universo e para todos os espíritos que nele habitam. Então, tudo o que acontece está dentro das leis de Deus. Nada que nos acontece pode ser contrário a essas leis. Deus não quer punir ninguém, nem favorece ninguém. Tudo o que acontece faz parte dessas leis. Então temos a lei de livre-arbítrio, causa e efeito, uma série de coisas que fazem parte de tudo isso. Os milagres do Evangelho. Os fatos narrados no Evangelho que foram considerados como milagrosos pertencem, na maioria dos casos, à ordem dos fenômenos psíquicos, daqueles que têm por causa primeira a faculdades e os atributos da alma. Jesus de Nazaré, que era um espírito superior, pelos imensos resultados que produziu em sua encarnação, não poderia ter senão uma missão confiada por Deus. Mas a gente acha que muitas coisas que Jesus fez foram milagrosas, né? Então vamos ver aqui algumas coisas para que a gente entenda que tudo faz parte
desta lei criada por Deus para o universo. Então, por exemplo, a chamada pesca miraculosa. Acho que todo mundo lembra dessa história, né? Um dia em que Jesus estava à margem do lago de Genezaré, achando-se oprimido pela multidão de povo que se comprimia para ouvir suas palavras, viu 2 barcos cujos pescadores desceram e lavavam suas redes. Ele entrou em um deles, que era de Simão, e pediu-lhe para se afastar um pouco da terra, e estando sentado, ensinava o povo em cima do barco. Então Jesus estava lá no barco de Simão, falando com o povo que estava ali às margens do lago de Genezaré. Quando cessou de falar, disse a Simão: avançai pela água e levai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem nada pegar, mas, apesar disso, sobre a vossa palavra eu lançarei a rede. E tendo sido lançada, pegaram tão grande quantidade de peixes que parte das redes se rompeu. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 7. Acho que todos nós já escutamos essa passagem e conta-se aqui, né, alguns têm isso como sendo um milagre. Na verdade, a pesca qualificada de maravilhosa se explica pela clarevidência ou dupla vista que Jesus possuía. O que é clarevidência? Clarevidência, alguns supõem que seja um tipo de mediunidade, mas não é mediunidade. Mediunidade é quando a gente recebe a informação de um espírito e transmite. Na clarevidência, o nosso próprio espírito vê as coisas à distância. Então, neste caso, Jesus, com a capacidade que tinha pela sua condição, ele viu o local onde havia os peixes e pediu para que Simão jogasse as redes ali. Simples assim, não tem milagre nenhum, é só uma capacidade do Espírito de Jesus que era evoluído. A outra questão que acho que quase todos nós conhecemos, que é o caso da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos chamados milagres que mais tem intrigado os comentaristas ao longo da história, sem se darem ao trabalho de sondar o sentido alegórico desta passagem. Pode-se aí ser mais do que uma figura de linguagem e admitir, sob certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem isso recorrer a um prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação do espírito, a atenção firme dada a uma coisa, fazem esquecer a forma. Então, naquela questão dos milagres, dos pães, o que ele quer dizer com isso? Que nós já estamos aqui conversando. No momento em que a gente senta aqui, de repente, nós estamos com fome. A partir do momento que a gente começa a conversar, trazer uma mensagem, todo mundo está prestando atenção e a gente acaba esquecendo a fome por um momento. Quando terminar isso, aí nós vamos lembrar que nós estamos com fome, mas nesse momento nós estamos com a nossa mente voltada para a conversa, para o diálogo, então momentaneamente nós esquecemos essa questão da fome. Então, os que seguiam Jesus eram pessoas ávidas por ouvi-lo. Jesus, que previa esse resultado, pôde tranquilizar os seus discípulos, dizendo na linguagem figurada, que lhe era habitual, admitindo-se que se haja realmente levado alguns pães, que esses pães bastariam para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava a estes uma lição: dai-lhes vós mesmos de comer. Que ele dizia para os seus discípulos, para eles também levarem a mensagem para aquelas pessoas que ali estavam, que eles também podiam fazer isso. Ensinava-lhes por aí que poderiam também alimentar pela palavra.
Assim, ao lado do sentido alegórico moral, pode-se produzir um efeito fisiológico natural muito comum. O prodígio, nesse caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa a ponto de fazê-la esquecer de comer. É como nós havíamos comentado. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que um fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerada como uma alegoria. Esta explicação encontra-se confirmada pelo próprio Jesus nas passagens em que ele fala sobre o levedo dos fariseus e o pão do céu, que também pode ser lida no livro A Gênese, de Allan Kardec. Mas, de certa forma, quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de angústia, a gente fica esperando que algo de maravilhoso aconteça na nossa vida. Muitas pessoas vão em busca, por exemplo, da casa espírita ou qualquer outra casa de oração, esperando que algo maravilhoso aconteça. E num dos livros que eu citei, que é a Revista Espírita do ano de 1865, no mês de julho, existe uma passagem trazida por Kardec sobre a cura moral dos encarnados, que é isso que muitos de nós estamos em busca, né? A nossa melhora, a nossa mudança, enfim, algo que resolva algum problema pelo qual nós estamos passando. E a gente espera que seja, às vezes, de forma maravilhosa. Mas essa questão da cura moral é extremamente interessante. Dizem os espíritos para Kardec: muitas vezes vemos espíritos de natureza má cederem muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhoram. Nas casas espíritas, a maioria delas pelo menos, tem os trabalhos de desobsessão. Nesses trabalhos, alguns espíritos são trazidos para serem esclarecidos. E aí o que acontece? O dirigente desse trabalho explica para o espírito qual é a sua atual condição, o momento que ele está passando, que ele está desencarnado. E esses espíritos, eles são, digamos assim, bem receptivos a essas informações. Num primeiro momento eles resistem, num segundo momento eles resistem, mas chega uma certa hora, eles entendem o que eles estão passando, essa condição deles de retorno para o mundo espiritual, muitos muito tristes, porque é algo que não esperavam, ninguém espera morrer, né? E aí a gente acaba vendo espíritos que desencarnam pelos mais diversos motivos. No primeiro momento é natural que um espírito, por exemplo, que morreu num acidente, ele não compreenda a situação. Mas com as orientações recebidas nas casas espíritas, eles acabam, por um tempo mais ou menos longo, e não tão longo assim, eles acabam entendendo. E se modificam e seguem seu caminho de crescimento e de evolução. Mas podemos agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho. Os encarnados somos nós. Então os espíritos procuram trazer orientações para todos nós através das intuições, e eles têm o objetivo único da nossa melhora. Muito embora, pela nossa faixa de pensamento, muitas vezes a gente atrai para próximo de nós espíritos em condições inferiores que acabam nos trazendo intuições negativas. E isso acaba, de uma certa forma, nos prejudicando. E, lamentavelmente, nós somos mais sensíveis a informações negativas, pelo menos
grande parte da população do que as positivas. É só a gente ver esse programa de televisão aí, tipo Aqui Agora, o da Atena e essas coisas. Porque a gente recebe essas informações, a gente vê que esses programas têm uma audiência maravilhosa. Estão lá falando da desgraça alheia e as pessoas lá, e nós assistimos. É natural, nós acabamos assistindo. Então, e continuamos assistindo, passa ano, entra ano, sai ano, e nós continuamos dando audiência para essas coisas. Isso nos mostra que nós estamos mais familiarizados ainda com esse tipo de informação. Por que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um rapaz, cego há 12 anos, tinha sido recolhido por um espírita devotado, empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pelos passes. Pois os espíritos haviam dito que a cura era possível. Então veja, esse senhor espírita recolheu esse rapaz que estava aí na rua, há 12 anos cego, porque os espíritos o orientaram que a cura era possível. Mas o rapaz, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, dando provas do seu pior caráter. Então, esse senhor recolheu mais uma vez, deu local para esse rapaz morar, deu comida e ele permanecia ainda de forma ingrata, com procedimento negativo, mostrando a qualidade, o nível do espírito que esse senhor estava tratando. Consultado a respeito, respondeu o espírito de São Luís: como muitos outros, este jovem é punido por onde pecou e suporta a pena de sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável e uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito, auxiliada por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Então, vejam, esse rapaz tinha tudo para ser curado. Por ele não mudar de atitude, ele continuava naquela condição. E por que os espíritos falam do sangue viciado? Quando nós temos pensamentos ruins, nós acabamos tendo acabamos ficando numa faixa de ligação com esses espíritos inferiores, que acabam por ir prejudicando o nosso organismo pouco a pouco. Acabam trazendo coisas nocivas para o nosso corpo físico. Então, eles orientam que o sangue desse rapaz fosse feita uma transfusão do sangue desse rapaz para que ele pudesse se livrar mais rapidamente dessa consequência. Já haveria, dizem ainda os espíritos, o espírito de São Luís, já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que de certo modo são repelidos. Então vocês vejam a complexidade das coisas. Nós, quando estamos com pensamentos negativos, nós ficamos meio refratários para receber, inclusive, fluidos dos espíritos superiores. E por culpa única, exclusiva nossa. E a gente fica esperando que o milagre aconteça. No estado em que se encontra, a ação magnética será será impotente, enquanto não se desembaraçar por sua vontade e sua melhoria desses fluidos perniciosos. Então, quer dizer que nós só mudamos essa condição através da nossa vontade. A inteligência, a vontade e o pensamento são atributos do Espírito. Então, dependemos da nossa vontade para mudar a condição negativa
que nós nos encontramos. É, pois, uma cura moral que deve obter antes de buscar a cura física. Só um retorno sério sobre si mesmo poderá trazer fazer eficazes os cuidados do seu magnetizador, que os espíritos bons se desvalerão em secundar. Então, à medida que a gente se esforça para mudar essa nossa condição negativa, os espíritos bons, sobretudo o nosso espírito protetor, ele empenha todo o seu esforço em nos auxiliar nessa mudança. Mas, mais uma vez, depende de nós. Caso contrário, deve-se esperar que perca o pouco de luz que lhe resta e que sofra novas e terríveis provações. Age, pois, sobre ele como fazeis com os espíritos maus desencarnados, que queres reconduzir ao bem. Ele não está sob ação de uma obsessão, é a sua natureza que é má. Além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Então, veja, não é nenhuma questão de obsessão, de algum espírito levando algo de ruim para aquele rapaz. É ele que é ruim. E ele, sendo ruim, fica refratário ao auxílio dos bons espíritos. Os espíritos maus que o assediam só são atraídos pela similitude existente entre eles. Então, ele tinha lá alguma obsessão, mas só por questões da mesma vibração, da mesma sintonia de pensamentos. Não existia nada de vingança ou algum espírito querendo prejudicá-lo. À medida que se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Dá-lhe conselhos, explicar-lhe sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair para ele influências salutares. Se as aproveitar, não tardará a lhes experimentar os bons efeitos, pois será recompensado por algo mais sensível em sua posição. Esta instrução nos revela um fato importante, o do obstáculo oposto pelo estado moral. Em certos casos, a cura dos males físicos depende da nossa mudança. Na verdade, na maioria deles. Lembrando só que Jesus já dizia, né? A tua fé te curou. Então, às vezes, por que a gente falou de milagre? É porque, às vezes, a gente vai a algum lugar e a gente vê pessoas ao longo da vida perambulando pelas casas de oração. Vai em uma, vai em outra, vai em outra e vai em outra. Passa ano e fala, poxa, fui lá, nada aconteceu. Fui na outra, nada aconteceu. Será que Deus está contra mim? E a gente esquece de olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos os artífices das nossas vidas. Fomos nós que criamos as situações que nós enfrentamos hoje. Se nós hoje estamos na condição que estamos, é porque no passado não fomos tão previdentes assim. Não nos preocupamos de uma forma efetiva com o futuro. Mas hoje, nós já temos algumas informações que podem nos auxiliar nesse sentido. O Espiritismo tem uma vasta bibliografia que pode orientar sobre todas essas questões. E nós ainda estamos aí esperando que algo de maravilhoso aconteça. Então é preciso que nós tomemos consciência da realidade, do porquê nós estamos encarnados, que nós viemos do mundo espiritual, encarnamos para aprender algumas lições e retornaremos para o mundo espiritual. Mas em que condições a gente quer retornar para o mundo espiritual? Na mesma que a gente veio? Ou a gente quer chegar lá
e numa condição diferente. Ou a gente quer uma reencarnação amanhã numa condição melhor do que a que a gente enfrenta hoje. É algo para que a gente possa refletir. Então, espero que vocês, como eu, possam refletir sobre todas essas questões e trabalhar, sobretudo, a mudança que tanto estamos buscando. Muita paz a todos.